Vai lá, corre lá, pega seu café e entra no clima do mistério. Eu vou chorar de desespero. O clássico de Cassiano e Jair. Canta pra Quem sua tá mãe. chegando aqui com a gente? E aí? Bate. Tô tentando Vai lá, ler, vai né? compartilhando enquanto aí, ó. Vai compartilhando. Oi, Ana. Meu irmão. Oi, mano. Curtindo meus comentários de novo. Ó. A Paloma. Oi, Paloma. Oi, Casa 3. Tudo bem? Vai compartilhando aí, que a gente tá no clima aqui, ó. É aqueles ainda que não tá namorando. Um dia. Oi, Elaine. A Elaine, ó, daqui a pouquinho você vai aprender várias cantadas pra mandar pro grupo. Deixa eu dar uma cena aqui pro pessoal. Vai compartilhando aí. Pessoal, vai compartilhando aí. A olho da mãe tá até melhorando, olha só. Vocês estão escutando? Estão escutando? Olha só. Não vai acabar. O tempo não pode apagar nossa Eita, hoje a gente vai falar sobre namoro. Quem não gosta dessa música antiga de Cassiano e Jair? Não, gente, pelo amor de Jair, Deus. ó, Essa sofrência poesia. gospel, pelo amor de Deus, tira isso daí. Bom, já compartilhou, já pegou seu café com leite. Gente, igual eu falei, é uma temática, a gente vai estar trabalhando uma série, né, meu bem? Sim. De cinco, a gente começou sábado passado, 5 sábados falando sobre relacionamentos. Semana passada a gente falou sobre o solteiro, para o solteiro específico, hoje para o namoro, namorados. Então assim, tanto para o namorado, os casados também são namorados, precisam estar namorando. Então assim, ou talvez você vai precisar usar talvez os conselhos que a gente vai te dar, ou dicas, né, para que a gente vai dar, que você possa aconselhar uma outra pessoa, um jovem, um adolescente, ou até um casal mesmo, de casados, né, que estão perdendo essa questão do namoro, né? Tá bom? Então já entraram no clima com a música. Bom, antes disso eu vou ensinar, na verdade, assim, os namorados, na verdade. Os namorados. Vai mostrar como você me conquistou. Vou mostrar como que eu conquistei essa garota aqui, gente. Como que eu... Gente, assim, os pessoal que estão casados aqui, os varão que estão casados aqui, vocês têm que continuar, cultivando, né? Eu vou ensinar pra vocês como que vocês podem estar fazendo, né? Pra aquele que tá solteiro ainda, ele pode... Vem colinha. Não tô colando aqui. Pra aqueles que estão solteiros, né? Que um dia pretendem namorar, né? Você pode... Ele tá nervoso, gente. Eu tô nervoso, porque foi o dia que eu pedi ela em namoro, eu fiquei nervoso, o dia do noivado eu fiquei nervoso, isso aqui é uma... Sabe como é que é? Mas assim, você pode fazer assim, ó. Pro solteiro, hein, gata? Você acredita no amor de Deus? Sim. Então, pelo amor de Deus, namora comigo. Gente, dá uma nota aí pra essa cantada. Essa é só boa. dos coraçõezinhos essa aí, é boa. Então, essa é ótima. E tem uma que eu conquistei essa moça aqui, ó. Ó, Vanusa chegando. Vanusa, pega as dicas de cantadas aqui, ó. Com Beto Souza. Enquanto a gente tá fazendo essa interação aqui com vocês, vai compartilhando aí. Olha, essa aqui é boa pros casados, hein? Isso aqui pros casados. Ou por quem tá namorando, né? Varoa, você gosta de café? Gosto. Muito. Porque café que eu tenho, nós vamos viver pro resto da vida juntos. Essa é boa também. Essa aqui, ó, não tem erro. Os casados que estão aqui, você precisa cultivar sempre, pros noivos, pros namorados que estão aqui, ó. Aprende isso, hein? Varoa, Sim. de Deus. Quando a sua mãe dizia que queria o melhor pra você, ela estava falando de mim. Essa também é muito.
Nada convencido, né? Nada convencido essa pessoa. Agora, essa aqui é pra finalizar pros namorados. Essa aqui você vai mandar pro seu namorado hoje. Na verdade, você espera a live terminar e você manda para seu namorado, pra sua namorada. O crush. Ou você chega na sua esposa e você pode falar isso, ok? Varoa, você tem diabetes? Não. Porque agora eu fiquei doce. Gente, eu vou sair aqui da live depois dessa. Já ir embora. Muito bom. Depois eu mando a colinha aí pros que estão casados. Depois eu mando a colinha aí pros namorados. Olha o que eu passo, gente. E assim, é bem. Essa da diabetes é a melhor que tem. Tá bom? Meu docinho. Comenta aí depois, manda umas dicas aí pra mim. Fala aí também. como é que vocês conquistaram as varoas, os varão de vocês, assim. Se vocês receberam umas cantadas gospel lindas desse tipo aqui. Já perceberam que o Beto é, ó, fantástico. Ele é power pra cantar. Mas muito bom, gente. A gente só tá interagindo com vocês, tendo um tempo, né? Mas na verdade é só cultivar o namoro, né? O namoro é estar cultivando sempre, até pros casados. Você tem que estar cultivando, tá bom? Então vamos, né, partir para esse bate-papo que a gente vai ter com vocês. Eu creio que isso tem edificado a nossa vida, alguns princípios que a gente levou no namoro e que pode ajudar muito vocês. Amém. Tá bom? A gente já orou no início, né? Se você entrou aqui, que às vezes eu falo assim, nossa, você nem orou, pastor. A gente orou já no início, já, tá bom? Mas antes disso, antes de entrar para o nosso... Hoje é mais um estilo palestra, tá bom? Mais um estilo palestra hoje que a gente vai te dar. Oi? Não tô brincando, né, coach? Eu gostaria de ler um versículo com você, né? Em Amós. Onde é que tá a Amós, amor? Amós está na Bíblia. Amós está ali nos profetas menores ali da Bíblia ali. Passa Salmos e vai indo pra frente, Passa Salmo, vai um pouquinho pra frente, passa Ezequiel, vai indo um pouquinho. Depois de Oséias. Tá. Ok? Depois de Oséias. Achou Oséias ali, depois dos maiores livros, né, dos maiores profetas, você vai achar Oséias. Quer dizer, Amós. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre ele acordo? Repetindo, andarão dois juntos, se não houver entre ele acordo? A palavra de Deus nos diz que é melhor dois do que um. Porque se um cair, Porque o outro o ajuda outro a levantar. Levanta. Mas aqui em Amós, esse versículo diz: andarão dois juntos se não houver acordo. E relacionamento, namoro, querido, é um tempo de alinhamento. É um tempo de acordo, é um tempo onde você vai alinhar as coisas para um passo a mais. E às vezes os namorados, né, essa fase é tão conturbada porque às vezes não cumprem alguns princípios, né, ou recebem alguns conselhos. Então o nosso objetivo hoje é ajudar você, você já talvez cansou de ouvir isso, mas às vezes a gente... Trazer clareza, tá bom? também, né? Então é isso, né? Amém. Um alinhamento para nossas vidas, né? De um concordar, né? Como nós acompanhamos, né, normalmente jovens aqui na igreja, e também pessoas que chegam pra gente para pedir aconselhamento, né, que estão nessa fase, muitas vezes compreendem a fase do namoro só como algo para não estar sozinho, né, para suprir uma carência, mas não entende realmente qual que é o princípio e a importância de se relacionar no namoro, né? Qual é o objetivo, principalmente para nós que tememos a Deus, que temos a palavra de Deus como referência, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente quer compartilhar com vocês hoje. Pra quem tá chegando agora, gente, eu não tava chorando não, tá? Meu olho inventou de irritar a lente de contato bem na hora da live, mas tudo bem, a gente suporta. E claro, além disso, foi as cantadas que eu falei aqui pra ela. Fiquei emocionado com as cantadas do meu marido. Bora não. Bora para esse bate-papo que vai ser muito bom. Isso, a gente vai compartilhar com vocês então algumas questões que vão chegando pra gente nesses períodos que a gente vai dando aconselhamento, perguntas que surgem, perguntas que nos mandam, né, amor? Sim. Vai lá.
Tá bom, posso começar com a primeira... Na verdade, desculpa. Essas são, às vezes chega para nós, né, quando nós somos pastores jovens, chega para nós algumas perguntas. Eu fiz no meu direct lá, na verdade no meu stories do Instagram, eu fiz também, e tem chegado algumas perguntas. A gente vai manter o sigilo, então não se preocupe se você mandou, então, ou se você de algum tempo foi aconselhado, a gente vai manter algum sigilo, mas são perguntas enviadas a nós para esse tema relacionamento. A primeira pergunta... mandar também, né? Se quiser mandar aí também, mas aí a gente depois... A primeira pergunta... pessoal, pode falar, amor. Ok? A primeira pergunta que sempre chega para nós sobre namoro é... Ok? Pastor, sempre caímos na fornicação ou nas preliminares. As pessoas nos aconselham a casar. Mas não temos responsabilidade ainda para assumir tal passo. O que nos aconselha? Pode começar, Amandinha, e a gente vai complementando. Essa é uma pergunta bem polêmica, né? Então, vocês entenderam, né? O casalzinho já entrou no relacionamento, tá no namoro, mas o namoro tá mais quente do que deveria, né? E aí cai no pecado que a palavra de Deus chama de fornicação, né? Ou tá lá nas preliminares, né, nas carícias, deixou de ser carinho, passou a ser carícias. E aí? E agora, né? Então tem muitos, né, no meio cristão, principalmente, que falam, então tem que casar. Só que eles são jovenzinhos, né, não tem ainda maturidade, não identificaram todos os passos importantes para assumir um casamento. O que fazer, então, nessa situação, né? Bom, eu acho que, antes de mais nada, para imediatamente, né? De cometer esse ato, né? Identificou, sabe que está em pecado, né? Ambos conhecem a Deus, temem a Deus, porque aqui, gente, precisa ser frisado. No mundo, de forma geral, sexo é algo banal, Sim. Né? Então, tá se relacionando, vão mesmo ter relação sexual, isso é natural para todos. Mas para nós que amamos e tememos a Deus, entendemos que para você se relacionar com uma pessoa, primeiro você tem que se conectar com a alma dela, Sim. Né? Você tem que conhecer essa pessoa muito mais do que só fisicamente. Eu acho que isso é o mais importante de um relacionamento, de um namoro. E aí quando você vai para esse caminho, né, de entrar num relacionamento aonde a parte carnal, a parte física é o que fala mais alto, você tá perdendo uma grande oportunidade de conhecer melhor essa pessoa e realmente saber se ela é o amor da sua vida. E se você não sabe disso, como é que você vai casar com ela, né? Então, se você é cristão, então eu caí em fornicação, eu vou casar, não tenho responsabilidade ainda. Sim. Né? Ou seja, não tenho emprego consolidado, não terminou os estudos muitas vezes, ou é muito jovem, a cabecinha ainda muito imatura, né? Para assumir as responsabilidades que realmente surgem em um casamento. Então, realmente é necessário você se arrepender, né? Se colocar diante do Senhor, conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Assumirem uma postura, né? De, não, vamos se relacionar em santidade, não vamos fazer mais isso, começar a ser acompanhados, né? O que mais, amor? Tem alguma coisa que você queira? Não, eu queria, na verdade, a pergunta foi sobre o seguinte: não tenho responsabilidade ainda, né? Sim. Então, a grande pergunta que eu sempre falo sobre isso é, né, a responsabilidade para fazer o errado tem. Né? Agora, a responsabilidade para casar... Mas nem isso. Né? Aí não. Então, assim, já tá errado, né? Não tem... Ele quer assumir... O pastor antes, ele diz uma frase muito interessante que ele diz: as pessoas, às vezes os jovens, querem viver na porta do inferno e ainda serem considerados cristãos. Ou seja, a pessoa quer viver no limite ali, sabe? Limite, né? Mas ainda, tipo assim, não, mas eu posso acariciar minha namorada, mas casar não.
responsabilidade para tocar nela eu tenho, uma responsabilidade para casar eu não. Não, aí é demais, eu vou ter que ter uma casa, né? Então, assim, se você não tem responsabilidade, né, para que você se veja livre desse pecado, para que você não acaricie ela ou ele, né? O que esperar? Eu vou ter responsabilidade do casamento? Não, né? Então, assim... Então termina. Quer fazer essa pergunta? Na verdade é bem parecida com essa primeira, né? Que diz, fiz sexo com a minha namorada ou meu namorado. O que eu devo fazer? Né? Ou seja, caiu em pecado. É bem parecido com a questão da primeira pergunta. Então, desculpa, Diego. Pode falar. Então, respondendo essa pergunta, às vezes pastor, fiz sexo com minha namorada, o que eu devo fazer? Eu sempre costumo trazer alguns passos. O primeiro passo é pare. Porque, pare de pecar. Pare de pecar. Vai, não peques mais. É porque às vezes caiu, a gente vê muito isso acontecer. Cai uma vez, e aqui um abismo chama outro abismo, né? Sim. Então cai uma vez, cai outra vez. Então o primeiro passo que eu costumo dizer, o primeiro conselho que eu dou é pare para essa pessoa que perguntou. Pare. Segundo conselho que eu peça perdão a Deus. Confesse a Deus e peça perdão um ao outro. Sim. Se foi a moça que olha, você defraudou a pessoa, você não, esse corpo ainda não te pertence, vocês não são um só, então peça perdão a essa pessoa, peça perdão a Deus. Outro passo que eu dou, olha, vá à sua liderança, confesse seu pecado, e eu continuo dizendo, porque eles vão te ajudar nessa caminhada, não tente caminhar sozinho. O que acontece às vezes, meu bem, o que acontece assim, uma pessoa cai, ela fala assim, e se não vai, eu vou cair a segunda vez, eu vou vencer sozinho junto com a minha namorada. A gente consegue vencer sozinho, resolver sozinho. Isso. Então por isso que eu falo, vai uma pessoa, vai a sua liderança, confesse, para que você tenha quem dar conta, né? Prestar conta. Isso é muito importante. Sim. Não caminhar sozinho. Terminou, meu bem? Sim, terminei. O que eu ia dizer também a respeito disso, né? Tem um dos pastores jovens muito conhecido, o pastor Lucinho, ele fala assim, não é porque você pisou na meleca, você vai se jogar na fossa, sim, né? Então assim, tem a gente caiu em pecado mesmo, então agora já era, né? A gente já provou do doce, já tirou a embalagem, então vamos terminar de tomar o sorvete. Não é assim, gente. Né? Pecado é pecado. E assim, tudo que começa errado tende a continuar errado e terminar errado, né? E é muito, acho que, importante frisar, porque isso não entra muito bem na cabecinha dos jovens. Não é meramente, crente não pode fazer sexo antes do casamento, né? Não é só isso. Você não pode. Não é questão de uma proibição. Tudo que Deus cria para nós, e Ele estabeleceu como princípio, é para o nosso bem. Então eu volto a dizer, se você frisa num relacionamento, você está no namoro, aonde o foco é o corpo daquela pessoa, né? É só o prazer sexual, e isso acaba se tornando apenas egoísta, porque você está preocupado em satisfazer apenas o seu prazer, né? Muitas das vezes, ainda que seja com ambos consentindo. Então, na hora que não tiver mais prazer em jogo, não serve mais, não funciona mais. E o que tende a acontecer? Relacionamentos que começam baseados apenas no prazer sexual ou em outras afinidades que não seja baseado num sentimento mútuo, reciprocidade, cumplicidade, amizade, né? Fidelidade, fé, né? Confiança, enfim, tantos outros atributos que a palavra de Deus nos ensina. Gente, esse relacionamento é tendencioso ao fracasso. Isso em algum momento vai dar divórcio, né? A não ser que vocês se arrependam, né? Claro, tem pessoas que começaram errado um relacionamento, quero deixar isso claro. Às vezes começa errado um relacionamento, se arrepende, se conserta, casa direitinho, bonitinho, coloca Deus no centro, aonde Deus entra, tudo é restaurado. Mas eu tô falando de relacionamentos que começam errado e continuam dando errado porque as pessoas não entenderam que Deus tem que ser o centro dessa relação, né? Então eu acho que o foco é muito isso, não é simplesmente você jovem, você menino ou menina, jovens aí que querem namorar,
Não é meramente o fato de, eu não posso fazer sexo antes do casamento. Não. É que existe um tempo determinado para todas as coisas. E a fase do namoro é uma fase de conhecer a outra pessoa. O que ela gosta, o que ela deseja, se tem os mesmos princípios, se tem os mesmos propósitos, né? E tantos outros atributos que eu vou deixar o marido falar, porque só eu falo. Não, essa pergunta eu creio que tá, né? Essa pergunta que foi fiz sexo com meu namorado, que devo fazer, já respondemos pra vocês, alguns passos aí, tá bom? Depois, se você quiser, a gente pode estar mandando pra você, se estiver aconselhando algum jovem, a gente manda pra você também. Ok, eu vou fazer essa pergunta e você começa respondendo ela. Essa aqui também, essa no meio do Juventude, é um culto jovem, Conexão Power, que está aqui, os irmãos estão aqui, todo mundo aqui também, o Power nosso. A pergunta é: gosto de uma pessoa, mas ela não é crente. Devo namorar? Entendeu? Essa que muito mais aparece. Gosto de uma pessoa, não é crente, né? Querida. É quase crente. É quase. Eu vou converter. É o namoro missionário. É o namoro missionário. Eu vou converter essa pessoa para Jesus. Olha que lindo. Então converte ela primeiro, depois você pensa em namorar, viu, santo ou santa? Bom, na realidade existem, a palavra fala sobre o jugo desigual, né? E eu acredito que existem dois tipos de jugo desigual. Aquela pessoa que não professa a mesma fé que você, né? Então você ama Jesus, você ama a Deus, e aquela outra pessoa é ateu ou à toa, né? Cara, se essa pessoa não professa a mesma fé que você, realmente vai ser bastante complicado. Bastante complicado. Porque se você tem a palavra de Deus, se você tem a fé cristã como sua base e princípios e valores de vida, essa pessoa não concorda com você, não vai concordar, então você vai ter dificuldades, tomadas de decisões em casal, coisas que o casal precisa fazer. Aqui em casa a gente tem um problema, a gente precisa resolver alguma coisa, o que a gente vai fazer? A gente ora junto, né? Agora, se a outra pessoa não tem esse entendimento, vai ficar bastante difícil, né? E vai lá, você é cristão, você serve a Deus, você ama estar na igreja, você ama ir para os cultos, a outra pessoa quer ir para balada, a outra pessoa quer ir para uma churrascada, para o rodeio, sei lá para onde. Não vai dar liga, não vai dar liga, né? E pensando no namoro que parte para o casamento, né? Poxa, aí você vai casar, você vai estar indo para a igreja, seu marido vai estar reclamando porque você só fica socado dentro da igreja. Sim. Isso é complicado, é preocupante, né? Muitos casais entram numa questão de ciúmes por causa disso. Então, assim, o primeiro jugo desigual, a pessoa é crente e o outro é descrente, né? Sim. Então, eu creio complicado isso. Pra você, teve uma pergunta aqui, na verdade foi no privado agora, numa pessoa, ela perguntando sobre essa questão mesmo, né? Acho que a gente está respondendo a sua pergunta também, não vou falar seu nome aqui para manter o sigilo, né? Sobre a questão da religião. Quando sua religião não permite, eu creio que é isso, namorar uma outra pessoa de outra religião, né? Eu creio que é isso que a Amanda já abrangeu, tá bom? Essa pessoa mandou aqui no privado, aqui, eu consegui. Se a pessoa são de igrejas diferentes? Ou religiões diferentes, né? Acho que... ou religiões. E que você precisa pensar, é justamente isso, né? A igreja, sei lá, tem doutrinas diferentes. Então, vocês têm que chegar no consenso. Qual doutrina cada um vai seguir, né? Porque um gosta de ir na igreja A, o outro vai na igreja B. Aí entra no segundo jugo desigual. Sim. Né? O segundo tipo de jugo. A gente iniciou falando do crente e o descrente. Aquele que ama a Deus e aquele que não ama, não serve a Deus. Então, acho que já ficou esclarecido, né? Vocês vão ter dificuldades aí, porque cada um vai querer ir para um lado. Agora, e aqueles dois que são crentes, entendem e amam a palavra de Deus, porém, seguem doutrinas diferentes, seguem propósitos diferentes? Por exemplo, o rapaz é missionário, ele ama viajar, ele quer ganhar o mundo evangelizando para Jesus, e a moça quer ser só uma pessoa local que cuida da casa, cuida da família, que trabalha, e não tem nada de errado nisso. Ambos são crentes, mas não estão alinhados em propósito. Isso também é jugo desigual, gente. Isso também é jugo desigual. Então, precisa ficar muito claro, por isso que falo que o namoro é uma fase de conhecer, né? De conhecimento.
se você começa a namorar com a pessoa, né? Precisa ter um discurso, um diálogo sobre isso. Temos um minutinho. Não vai ter pressão. É que a gente vai falar sobre isso na próxima pergunta, senão vai... Não, mas a questão do julgo desigual, eu acho que é importante frisar. Sim. Quando esses dois... aí, tá vendo, gente? Precisa de alinhamento o tempo todo. Sim. Olha que a gente quase decorou isso aqui. Mas é isso, quando tem propósitos diferentes, alinhamentos diferentes. Então, o moço ama pregar, ele quer levar a palavra de Deus, ele tem chamado para ser pastor... E a moça não aceita, né, esse chamado. Não, eu não quero ser esposa de pastor, eu não quero ser esposa de missionário. Então isso tem que ser muito bem conversado e alinhado já em namoro. E não deu certo, não concorda, não é isso que cada um quer pra si? Termina, acaba no namoro. Melhor do que acabar lá no casamento. Sim. E enterrar um ministério, enterrar um propósito. Então, acho que tem que tomar cuidado com esse tipo de julgo. Você quer já emendar no que você falou que ia falar? Não, ele tá a pergunta tá por aqui, mas eu creio que talvez a gente vai pincelar um pouquinho sobre esse assunto ainda. Pode continuar. Tá bom? É porque eu já vou... você vai fazer a pergunta e a gente... Não, pode falar. Ok. Outra pergunta que nós temos aqui é... Brigamos muito. Devo terminar? Essa... eu creio que acho que eu tinha falado que ia juntar, né? Brigamos muito, devo terminar, né? Tem muitos casais que não conseguem sentar para dialogar, né? Tipo assim, não é um diálogo saudável, né? Às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu tento até conversar, mas não dá para conversar. Toda vez que eu tento tocar num certo assunto, gera um outro pior, parece uma bola de neve que vai aumentando. Não sei se você já passou por isso, sim, né? Mas não conseguem dialogar no namoro, não conseguem sentar, brigamos demais. E eu não tô falando assim, discussões, discordar. Tô falando de, tipo, pra tudo. Eu já vi casal que briga pra tudo. Tipo assim, é incrível. Fala que, nossa, se no namoro tá assim, não consegue sentar para um diálogo que vai ser necessário no casamento. Se agora que vocês estão alinhando, né? Não vai ser no casamento que você vai mudar essa pessoa. Exatamente. Não vai ser no casamento que você vai sentar a pessoa no divã e vai falar, senta aqui que agora vai conversar. Não, a pessoa não vai querer. Não tem diálogo no namoro, não vai ter diálogo no casamento. Sim. E a questão da maturidade também, sim, né, irmão? Como que você quer se manter em um relacionamento e pensar num futuro de relacionamento com essa outra pessoa, se não há maturidade de ambos, ou talvez até predominante de uma outra parte, né, que tudo é motivo para briga, né? Volto a dizer, gente, briga não é discussão. A gente gosta de discutir muitos assuntos, isso é saudável, a gente cresce, amadurece junto. Agora, assim, tudo eu discordo, né? Tudo vamos passar o final de semana na casa da sogra, pronto, já é motivo para briga, né? Que roupa que vai pro culto, pronto, é motivo de briga. Como é que vai pagar essa conta? Briga. É briga, né? E falando na questão do namoro, a questão de ciúmes, né? Entra também a questão de ciúmes. Então, gente, não tem maturidade no relacionamento, não, né? Briga demais. Toda hora briga. Qualquer coisinha, acabou. Semana que vem... Aí volta de novo. Volta de novo. Gente, não dá certo isso. Realmente, eu acho que não é saudável. Sim. Né? Eu acho que vale muito mais o casal terminar, né? Tá brigando muito no namoro, então termina. Vai amadurecer, vai descobrir o que você realmente quer, o que você espera de um relacionamento, de namoro. E aí, se você vê, é o amor da minha vida, é essa pessoa mesmo que eu quero. Essa pessoa também vai refletir e vai ver o que ela quer. Vocês puderem voltar com mais amadurecimento, com mais entendimento, com mais clareza, ok. Mas do contrário, não dá para conviver. E isso é para todo tipo de casal, mas falando especialmente para o casal cristão, né? Sim. Então, tem essa questão aí do julgo desigual, que o Beto tinha falado que entrava nisso. Essa questão da maturidade, de saber o que realmente quer, o que espera de um relacionamento. E diferenciar a discussão de conversa, né? Na verdade, briga de conversa, né? Eu e a Amanda, a gente sempre a gente debatia, a gente falava sobre tudo.
A gente Até tentava hoje. dialogar sobre tudo, política, e a gente ficava horas e horas no shopping falando sobre política. E porque assim, eu tinha um pensamento, mas né, aquilo tudo estava nos alinhando. A gente sentava e dialogava. E quando a gente não... Uma dica. Quando a gente não conseguia chegar em um acordo comum, a gente falava o seguinte um pro outro. Vamos orar. Era batata. Verdade. A gente parava de falar sobre o assunto, então uma dica aí. Pergunta. Pode falar. Então uma dica para aqueles que estão aí, mas toda vez que eu tento fazer isso, tenta mudar um pouco, porque às vezes a gente quer levar na força o nosso braço, né? Vai sentar aqui sim, nós vamos dialogar, né? E não é. Ou às vezes a gente tem que, vamos tentar conversar aqui, mas se vê esquentou demais, ninguém chegou, vai virar briga, ofensa, fala assim, uma dica. Vamos orar. Acaba a discussão ali na hora, né? Aí a importância do não ser o jugo desigual. Sim. Porque se é jugo desigual, pronto, não tem essa, vamos orar. Um vai querer continuar brigando e o outro vai querer estar orando. Sim. A Vanusa, né, casadinha com o nosso querido David também, falando ali, isso é verdade. Casamento é diálogo o tempo todo. Então é isso, gente. É realmente o tempo todo tem diálogo. Por quê? Tem muitas coisas para decidir. E lembrando, a gente está falando de um namoro com propósito para o casamento. Você quer falar sobre isso, mano? A questão do propósito? Acho que tem uma perguntinha que fala sobre isso, né? Isso. Aqui, ó. Quanto tempo devemos namorar? Eu acho que entra isso. Quanto tempo devemos namorar? É uma questão que surge bastante aqui também, né? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre propósito. Como que as pessoas viam o namoro no período bíblico e como é hoje. É bom deixar isso claro, que namoro, querida, é algo moderno, né? Na Bíblia você não vai ver namoro. Namoro, essa palavra, o que ela traz em si, é algo moderno, tá bom? Então, o que você vai ver na Bíblia, no tempo bíblico, é noivado. É quando a família preparava o casamento para a noiva. Quando for o noivo, a família do noivo escolhia uma esposa para o noivo, né? Então havia ali um acordo entre eles. E ali, a partir do momento que eles noivavam, o noivo tinha que dar o dote, tinha um tempo para o dote, o noivo. Então, sim, era algo com propósito. Hoje em dia a galera entra muito tipo assim, baseado nessa pergunta: quanto tempo devemos namorar? Ela entra. Tipo assim, muitos, não tô falando todos, mas muitos entram sem propósito nenhum. Antes não, era tempo determinado e sabiam aonde ia chegar. Exatamente. O fulaninho, a família arrumou o casamento, o noivo vai pagar o dote, preparar noivado e casamento. Sim. Né? Totalmente diferente hoje do que traz hoje a nossa cultura sobre namoro, do propósito. Geralmente entra no namoro pensando em não ficar sozinho, em suprir carência ou para satisfazer desejos carnais, né? Principalmente nesse tempo agora. Sim. Né? Onde chegando perto do dia do namorado. Essa coisa, galera, não, tenho que arrumar um. Né? Então perde um pouco do propósito o namoro hoje. Né? Então, assim, às vezes até para falar sobre namoro hoje é um pouco biblicamente. Eu vou falar, biblicamente não tem namoro. Biblicamente eu falei, né? Noivado, casamento, esse era o propósito. Né? E era algo que também, tipo assim, indissolúvel. Era casamento, era para sempre. E hoje apenas quando se fala para sempre, às vezes parece algo jogado para fora, né? Algo raso. E aí, né, respondendo a pergunta, então, quanto tempo devemos namorar? Bom, primeiro, estabelece-se o entendimento do propósito. Sim. Vocês estão namorando, né, para casar. Então, se você está namorando para casar, você já tem que entrar nesse relacionamento com uma estimativa, com um pensamento do tempo que é necessário para ambos, né, tanto a moça como o rapaz, se prepararem para esse casamento. Né? É lógico que é muito relativo, não dá pra estabelecer um ano, 2 anos. E não comparar, né? Então, tipo assim, eu já vi casais falando de namorado. Mas fulano noivou com 3 meses. Eu tenho que fazer isso também. Né? Então, não, é relativo, gente. Não dá pra colocar a experiência do outro, né? Nem sempre pode ser inspiração, mas nem sempre vai caber no nosso. Mas assim, o que é eu acho que assim, no meu entendimento, Alberto, completo. O que é importante estabelecer quando você foca na questão do casamento, né? Você entrou no namoro e é um namoro para casar. Então, eu vou procurar conhecer essa pessoa, né? Da melhor maneira possível, no sentido de quais são os seus valores, os seus princípios,
seus desejos para o futuro, né? Definições financeiras, né? Como que eu quero casar? Vai ter festa? Não vai ter festa? Né? Quanto tempo nós queremos ter filhos? Vai demorar? Não vai demorar? Porque tem gente que casa e já tem filho em seguida. Tem gente que casa e demora muito para ter filho. Mas tudo isso tem que ser pensado antes, porque senão gera briga, gera divórcio, gera problema, né? E aí você entra totalmente mais despreparado do que nunca no casamento. Não existe uma preparação completa, mas existem alguns requisitos básicos, né? Então, preparo financeiro, né? Um preparo profissional, porque imagina, gente, entrar no casamento e você não ter um mínimo básico para pagar um aluguel ou para sustentar a sua casa, para comer, vai ser muito difícil, né? Ninguém vive só de amor, diz aí as frases aí fora, né? Então, estabeleceu isso, né? Conheceu a questão da família. Nosso tempo está correndo aqui, mas a gente vai entrar nesse assunto também, né? Um alinhamento familiar. E aí, estabeleceu, conhece essa pessoa. Nossa, tem os propósitos parecidos com o meu, tem os objetivos parecidos com os meus, né? A gente pensa muito parecido na questão de servir a Deus, na questão de futuro, criação de filhos. Então, eu acho que a gente já pode estabelecer uma data para casar, né? Pronto, né? Tá trabalhando, acontecem divergências no caminho, perde emprego e tal, coisas podem acontecer. Mas já tem algo ali trilhado, né? Tem algo ali já calculado para que entre no relacionamento, no casamento de uma forma saudável. Quer falar alguma coisa, amor? Não, é isso mesmo. Então estejam, né? Porque tem aqueles espertões, né? Principalmente às vezes os homens entram e ficam enrolando. É um tempo também de você ficar atento. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Né? Vai falando, é um tempo de você ficar atento a isso, tá bom? Porque às vezes fica assim, ou a pessoa fala assim, eu vou casar daqui a 7 anos. É bom isso, desde o início, né? Como assim você vai casar daqui a 7 anos? Eu não planejo casar daqui a 7 anos, planejo 4, eu planejo 2. Então tome cuidado com isso. E aí entra depois também a questão da parte sexual, né? Que começa a pegar. Quanto mais tempo vai protelando, mais o fogo vai aumentando. E o casal às vezes não está preparado para lidar com isso. Essa pergunta aqui, o jovem chega para mim, pastor, eu gosto muito do meu namorado. Né? Gosto muito do meu namorado, mas ele quer avançar o sinal. O que devo fazer? Enfaticamente eu digo, termina. Pastor, eu gosto muito dele, mas ele quer avançar o sinal, tá? Aí avançar o sinal, termine. Se ele não te respeita, se ele não respeita o tempo certo que é para o casamento, você pensa que ele vai te respeitar, que ele vai te amar, que ele vai sacrificar por você no casamento? Então termine. Isso é para ambos os lados, tá? As meninas também. Pastor, a menina, eu gosto muito da menina, mas ela quer avançar o sinal. O que eu faço, querido? Foge. Tem tipo de pecado que eu costumo dizer que se foge. E principalmente pecado sexual, querido. Jovem, faz que nem, vaza, faz que nem José. Não. Há tipo de pecado que você tem que correr muito mais do que os outros. Não que os outros não sejam letais, mas que o pecado sexual, querido, se você brincar com ele ali, não, pode deixar que, entendeu? Então é essa a questão. Então, acho que nós bem facilmente, bem rápido, né, para essa pergunta. Termina, porque só um detalhe importante. Voltando assim, façam sempre essa reflexão. Se eu namoro com essa pessoa e ela não quer esperar, né, na questão sexual principalmente, ela não quer esperar. Quando nós nos casarmos e talvez se eu tiver um problema de saúde, ela vai ser fiel a mim se eu não puder fazer sexo com ela? Sim. Essa é a grande questão. Se a pessoa não consegue esperar no namoro, ela não vai ser fiel a você no casamento. Coloca isso bem claro na sua cabeça. Sim. Outra perguntinha ainda terminando, tem mais duas só, mas essa aqui é a outra. Vou falar você, não gosto da família do meu namorado. O que devo fazer? Acabou. A pergunta é essa? Não gosto da família do meu namorado. Aceita que dói menos, querido.
Aceita que dói menos, querida. E entenda, primeira coisa, se você ama o seu namorado, se você ama a sua namorada, tudo que ela é, né, toda a sua constituição como pessoa foi de colaboração dessa família. Então, no mínimo, você deve gratidão a essa família, né? Ah, mas a família dela é alcoólatra, a família dele é problemática. Ok, mas a forma como essa família interagiu com seu namorado, a sua namorada ao longo da vida, colaborou para essa pessoa ser o que ela é hoje, considerando que ela não seja uma boa pessoa. Se também formar o caráter, nem sei o que você está fazendo com essa pessoa. Aí nem vou entrar no mérito. Mas, no mínimo, você deve gratidão a essa família, tá? E entenda, quando você namora com o propósito de casar, você casa com a família também. Definitivamente. Ai, mas eu vou casar com ele, eu não vou casar com a mãe dele. Esquece isso, querido e querida. Sim. Esquece. Não, família é família. Quando você casa com uma pessoa, você está fazendo assim um compilado, né? Tá trazendo a família dele para sua vida e trazendo a sua família para a vida dele, né? Então, não tem essa. Ah, não gosto, não tem jeito, não consigo. É uma família totalmente impossível de digerir. Ok, você pode estabelecer alguns limites, né? Que favoreçam uma convivência pacífica. Mas agora, se você já está enxergando lá na frente que vai entrar em brigas constantes, gente se intrometendo na sua vida, você se intrometendo na vida dos outros, e isso vai gerar mal-estar para o seu marido ou para sua esposa, né? Como já no namoro acontece, então é melhor terminar. Sim. Melhor terminar. Porque entenda e acredite de uma vez por todas. Quando você está namorando e como namorados, um não aceita a família do outro, né? Você chegou depois, amado. Você chegou depois, amada. Chegou agora, quer ficar na janela, né? Como que eu vou querer afastar, né, o meu namorado da mãe dele, da irmã dele, sei lá, das pessoas da família mais apegada com ele, sendo que eu tô chegando agora? É injusto, é egoísta. Sim. Né? Então, assim, se eu não consigo me adequar, né? Tudo bem, tem aquele tipo de sogra mais controladora, mais ciumenta, mais isso. Mas trata essa querida bem. Sim. E tem outra, né? Uma coisa que eu sempre costumo dizer pros casais e pros namorados, aqueles que querem namorar também, quando você trata a família da outra pessoa bem, isso te faz faz tão bem para o namoro, para o casamento. Nossa. Que é algo, quando eu vejo a Amanda tratando a minha família bem, eu me sinto bem, né? Eu me sinto bem, eu quero fazer mais coisas para Amanda, porque ela tá tratando os meus queridos bem e vice-versa. Então, querido, às vezes nós entramos em briga que não é para entrar. Sim. Às vezes nós entramos em briga no tipo, não é assim, querido. Se você fazer ao contrário, claro que eu não tô falando de você não impor limites, né? Não tô falando do erro do outro lado em si. Eu tô falando que a nossa explicação é quando você casa, filho, tá ali. Tá junto. Né? Um dia vocês vão se encontrar no Natal, um dia talvez vocês vão se encontrar sei lá, em alguma festa da família. E aí? Vai ficar de carão? Né? Não, querido, vocês vão ter que um dia se encontrar, tá bom? Então, não caia nessa, tipo, né, casar com ele, depois eu resolvo o negócio da família, né? Não vai dar certo. Ah, mas a pessoa é falsa, ela fala mal de mim, ela não gosta de mim. Ok, mas não seja você falso, não seja você falsa. Cuide bem, trate bem, como se você estivesse tratando o seu cônjuge. Sim. Se a pessoa está te falando mal de você ou te tratando mal, isso fala muito mais dela do que sobre você. Sim. Então, tira de letra, cuida da família como você cuidaria do seu companheiro, da sua companheira, e tudo vai dar certo. Uma hora Deus vai trazer clareza, vai trazer a luz.
Se você teme a Deus, coloque em oração, querido, que Deus quebrando o coração e tudo se resolve. Agora, não quer? Não suporto, não quero, não gosto e não vou engolir essa família? Então larga dele, larga dela e vai ser feliz. É o conselho que a gente dá. Muito bom. Lê a última pergunta pra gente responder. Nossa, toda perdida. Aqui, ó, última. Essa mesmo? No começo, meu namorado... No começo, meu namorado era um anjo. Agora ele está agressivo. Isso é um sinal? Sinal? Isso não é só um sinal, gente. Isso é um raio caindo na sua cabeça. Dizendo, sai dessa. Eu costumo dizer, querido, se a pessoa é agressiva com você e vice-versa, né? Tô falando tem mulheres agressivas também. Sim. Né? Que o namorado fala que quer partir pra cima. Meu querido, você não vai... Quando casar, essa pessoa vai te matar. Sim. Por isso que há muitos feminicídios hoje. Porque no namoro não observou, no namoro o cara pegou o braço da menina assim, forte assim, e ela não percebeu isso. Não, é só estar nervoso. No outro dia ele tava de um carro dirigindo e daqui a pouco tava brigando, daqui a pouco ele dirige violentamente e ela fala, não, tá nervoso. Quando casar, querido, ele vai pegar você e vai jogar de cima de uma ponte, vai fazer isso. Sim. Né? Então, assim, se ele te dá um cascudo no namoro, quando casar ele vai inchar seu olho. Então, assim, é um sinal de Deus que eu devo sair de namoro. É como se Deus jogasse uma bola assim na sua cabeça. Termina, né? Porque, assim, são sinais que você tem que olhar. Como que a sua esposa, como sua namorada trata a família. Como que ela responde quando ela tá nervosa? Pro pai, pra mãe. Uma certa vez um jovem ficou pra mim, minha namorada quando tá nervosa pega a faca pra mim. E aí, pastor, o que eu faço? Vaza! Some, porque se ela pega a faca pra você vai estar dormindo, ela vai arrancar o seu olho, casado. A gente ri, mas é de desespero, tá, gente? Tá bom? E na questão da agressividade, né? Lembrando que não é só a violência física, tá? Sim. Né, como o Beto mesmo frisou, não é só homem com a mulher, mas a mulher também com o homem. E não é só violência física, sabe? Manipulações verbais. Se você largar de mim, eu vou me matar. Você vira pra pessoa e fala, que cor de flor você quer pra sua coroa no velório? Gente, desculpa, às vezes parece ser frio isso, mas você não pode ser refém de uma pessoa. Sim. Claro, mas ela vai se matar. Não, você vai sentar com ela, querida. Olha, se você se matar, é uma escolha, uma decisão sua. Vai, que eu te ajudo. Vamos procurar um psicólogo, né? Vamos procurar um pastor, procurar um padre para te exorcizar. Mas se continuar com uma pessoa que tá te manipulando emocionalmente, inadmissível. Não pode, não deve. Tá? Isso não é saudável, ok? Em questão de agressões verbais. Nossa, mas você é ridícula. Você é ridículo. O que você... Palavras esdrúxulas, né? Expor o homem ou expor a moça, sabe, de forma pejorativa na frente dos outros. Gente, eu já vi uns relacionamentos, uns namorados, umas namoradas, que na relação, tá assim, no churrasco, brincando, começa a tirar sarro do namorado, tirar sarro da namorada, envergonhando a pessoa em público. Gente, isso é extremamente nocivo. Não pode. Mas era brincadeira. Foge dessa, foge desse. Não é brincadeira coisa nenhuma. Se te machuca, se te magoa, é no namoro que você vai perceber e é no namoro que você vai ter tempo de fugir, né? Porque depois no casamento tudo é mais complicado. Às vezes também envolve filhos, aí fica mais difícil ainda, enfim. Então eu acho que a questão da agressividade, a questão da manipulação, isso tem que ser avaliado muito bem no período do namoro, para não entrar aí num casamento furado. Sim. Queridos, o nosso tempo é muito pouco, por isso que a gente abordou só alguns pontos hoje.
Mas assim, a gente quando a gente dá palestra para casais, ou a gente fala para os nossos jovens, a gente aborda tantos outros temas, pontos. Eu sei que você também, vocês que já estão casados, tem muita coisa que você pode passar para frente. Mas sempre há pessoas que estão começando nisso namoro agora, os casados que precisam manter, como eu falei, essa chama acesa, o namoro. Tá bom? Então eu creio que essas dicas elas têm nos edificado bastante a como identificar algo, como ajudar uma pessoa, e eu espero que tenha também edificado você e que possa ajudar outra pessoa. Sim, deixa aí seu comentário, compartilhe com aquele jovem adolescente. É um assunto muito legal, polêmico, mas é legal. Tá bom? Vamos estar finalizando. Sim, e seguimos para a próxima semana, espero que vocês estejam aqui. Sim. Manda dica, gente. A gente sempre posta na terça ou na segunda-feira. A gente, tanto no meu Instagram, no Instagram da minha esposa, no Face, a gente coloca lá um quadrinho para que vocês possam mandar sugestões sobre o tema que a gente vai falar, tá bom? Então manda lá. Quem sabe a sua pergunta não tá aqui, você viu que a gente mantém aqui, né? Vocês nem respondem ninguém. Então, se a gente não conseguir responder, que teve comentários aqui agora, desculpa se a gente não conseguiu visualizar enquanto a gente falava, mas depois a gente olha as perguntinhas e aborda nas próximas semanas ou te responde no direct. É nóis, é nóis. Sim. Deus abençoe vocês, queridos, que vocês tenham um ótimo, início de semana, um ótimo início de semana, e fiquem firmes no Senhor, tá bom? Os casais continuem nesse românticos aí, aqueles que estão solteiros, estejam orando aí pra Maru, orem, tá bom? Sim. Namorados, mantenham-se, ficam de olhos abertos, né? Só pra finalizar, uma piadinha aqui. Não é piadinha não, na verdade o Cláudio Duarte ele fala: por favor. No namoro, abre bem os olhos. Abre bem os olhos. No casamento, fecha os olhos. Porque tem coisa no casamento que não esperava que ele fosse assim. Fecha os olhos, querido. Ou fecha os ouvidos, não sei. Pai, há tantos casais, há tanta família sendo destruída, Pai. E nós sabemos que isso começa no início, no princípio. Começa no namoro, começa no noivado, e que vai estendendo até o casamento, Pai. E o inimigo vai tentando colocar algumas coisas do mundo dentro desses relacionamentos, dentro dessas fases. Sabemos que é muito difícil, Pai, manter a pureza, a santidade dentro de um relacionamento, mas a Tua Palavra nos garante isso, que podemos andar em santidade. A Tua Palavra não mente. Nós temos o Santo Espírito que pode nos ajudar. Então peço, ajude esse casal que está agora, esse casal de namorados que estão agora, que estão lutando contra isso. Pai, ajude para que eles venham tomar uma decisão, se um dia eles caíram, que eles possam se levantarem e tomar uma decisão de se purificar até o casamento. Ajude, Pai, aqueles que estão chegando perto do casamento, no noivado, a manterem fiéis à aliança, manterem fiéis ao compromisso que fizeram. Que eles possam estar nesse preparativo para o casamento, estar sendo abençoado com toda a sorte de bênção, Senhor. Toda a preparação. Oramos também pelos casados, Pai, que a chama desse amor possa continuar intenso. Que eles possam cada dia mais estar se entregando de forma um ao outro, de forma amorosa. Onde o Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor nos deu através da Sua palavra, os princípios. Ajude-nos, Pai, como casal, a ser referência para outras pessoas. Enquanto o inimigo tem tentado destruir a família, que o Senhor levante pessoas, jovens, adolescentes, que venham estar dispostos a erguer essa bandeira da família. Essa bandeira que o Senhor tem levantado, Pai. O Senhor criou a família. Então é isso que nós oramos, Pai. Abençoe a todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima live. Conexão Power. Conexão Power. Até mais, tá gente. Abraço. Com Deus. Beijos. Tchau, tchau.